Olá, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Mariana Couto, do Papo de Mãe, e é com muita alegria que estou aqui com vocês hoje para comemorar esse Dia das Crianças, neste evento tão especial da Girassol Brasil Edições. E olha só, ainda mais para falar de amizade e cumplicidade nas histórias infantis e na vida, a partir deste livro aqui, olha só, que está sendo lançado aqui nessa live, o Melhores Amigas para Sempre. Eu não sei se vocês todos sabem, mas eu e a Roberta Manresa, que está aqui comigo, nós somos amigas de infância, viu? Né, Rô? Conta aí, como a Mônica e a Magali. É isso mesmo, Mari. A gente se conheceu na escola aos 7 anos de idade e com certeza somos melhores amigas para sempre. E olha que máximo, hoje a gente vai bater um papo com Maurício de Souza, que é cartunista, ilustrador, escritor e criador da Turma da Mônica. E está com a gente também a Paula Furtado, que é psicopedagoga e arte-terapeuta e autora do Melhores Amigas para Sempre. O livro faz parte da coleção Bem Me Quer, que tem outros 5 volumes, todos com a Turma da Mônica. Olha só que delícia. Então, boa tarde a todos e a todas. E eu começo o papo pelo Maurício. Quero saber se o Maurício quer mandar um recado para a criançada, já que hoje é o Dia das Crianças. Boa tarde, Maurício. Muito boa tarde para todos vocês, para o pessoal que está assistindo. E recado para a criançada que está nos ouvindo. Não se esqueçam do pedaço criança que vocês estão vivendo, sentindo hoje. Continuem com aquela curiosidade, aquela alegria, aquela esperança, aquele otimismo normal na criançada toda. Levem a criança que vocês são hoje, levem até a idade adulta e fica muito melhor a vida. É isso aí, a gente não pode esquecer da criança que existe dentro de nós, né, Paula? Conta um pouco desse livro aqui, né, que faz parte da coleção, essa coleção que aborda as habilidades socioemocionais das crianças. Então, conta um pouco para a gente como é que foi escrever esse livro e ter nas ilustrações toda a Turma da Mônica. Até a Turma da Mônica é um sonho, né? E escrever essa coleção também foi muito gostoso, principalmente usando os personagens da Turma da Mônica. Esse, especificamente, fala sobre amizade, sobre o poder da amizade, e fala também dos ciúmes que, às vezes, aparecem entre amigas, né? Então, que é bem comum. Então, até me pediu bastante, chegava bastante em consultório, casos de ciumeira entre as amigas, então veio bem a calhar esse livro. É verdade, né? Quando a gente é criança, a gente tem ciúmes das amigas, mas depois a gente aprende, né? Que as amigas podem ter várias amigas, que é legal também. E, Maurício, eu queria saber, na sua infância, se você tinha muitos amigos e qual a importância da amizade para você? Era a minha turminha. Eu era criança, morava em Mogi das Cruzes, numa rua de terra, um bairro gostoso, calmo, sossegado. Brincávamos na rua, não havia trânsito. Então, a gente fazia uma covinha para jogar bolinha no meio da rua. De vez em quando, a molecada toda ouvia e nós saímos da rua correndo porque ia passar uma boiada. Vinha vindo berrante, né? Aí eu saía da rua, pegava as bolinhas e eu chegava para a casa da minha avó, que era do lado, ia na janela de uma casa colonial bem larga, e eu e a molecada, os meus amiguinhos, ficávamos na janela, era bem larga, então eu ficava ali, vendo a boiada passar. Tão perto, tão próximos os bois, que a gente até pegava no chifre de um deles, acompanhava um pouquinho e largava logicamente. Lógico que os nossos pais não estavam vendo isso e nunca viram. Então, o que eu tinha de amizade era a criançada da rua, uma delícia. E, além disso, cada um deles vinha de uma etnia diferente. Aprendi muito com isso. Um era da esquina, era do Najar, do turco. Outro era do japonês, outro era americano, outro era espanhol. Então,
além disso, a gente conhecia muito da comida estrangeira, porque naquele tempo ninguém trancava a porta, e a gente, quando tinha sede, fome e tudo mais, entrava numa porta qualquer, ia pedir alguma coisa para comer ou tomar. E eu passei minha infância assim, uma delícia de infância, com uma família muito gostosa também, muito carinhosa. Oh, daí já veio toda a inspiração para criar essa turminha da Mônica, né, Maurício? E, Paula... Ali era mais o Chico Bento. Ah, verdade. Quando a gente fala dessas habilidades socioemocionais, a gente fala desses sentimentos e que já nascem, né, com o ser humano, desde bebê. Então, seus livros trazem o medo, a tristeza, aí traz o ciúme, a inveja. Qual que é a importância de nomear esses sentimentos logo na infância? E como é que os pais e os professores fazem para lidar com isso, para poder ensinar as crianças? Meus pais foram craques nisso. A Paula que vai responder. Pode responder primeiro, Mauro. Pode responder primeiro. Quer responder, pode responder. Bem, os meus pais eram muito presentes. Minha mãe muito carinhosa também. Meu pai me dando desenho, papel, lápis para desenhar também, desde criança. Então, eu não me lembro de um momento infeliz, triste da minha infância. Eu só me lembro de coisas brilhantes, gostosas, agradáveis. E, principalmente, me lembro de coisas que agora eu entendo como aprendizados. Eu aprendia em criança, aprendia com os brinquedos, com as brincadeiras das crianças, dos meus amiguinhos de diversas etnias. Eu fui privilegiado e estou usando tudo isso até agora no que eu faço, no que eu produzo. Inspirador. Fala, então, Paula. Esses sentimentos são importantíssimos serem nomeados, serem acolhidos, né? Às vezes os pais ou os professores, eles ficam querendo já transformar o sentimento de uma hora para outra, que eles não gostam de ver a criança com medo ou com tristeza, e às vezes eles descaracterizam aquele sentimento. E a única forma deles conseguirem transformar é quando a gente acolhe esse sentimento, falar realmente, olha, eu sei que você está com medo, eu sei que você está triste, eu sei que você está com ciúmes, mas... E aí vai dando suporte para ele poder entender o que ele está sentindo e assim transformar esse sentimento. Então, é importantíssimo já trabalhar desde pequeno. Acho que um outro ponto importante que a gente pode falar também é respeitar a personalidade. Eu queria saber do Maurício, né, como é que ele conseguiu criar, são mais de 400 personagens, né, com tantas personalidades diferentes. Haja criatividade, Maurício. Haja amizades. Haja gente em volta de você, que você observe, veja como é que age, como é que reage, temperamento e tudo mais, e daí você puxa isso e veste um desenho, veste um personagem que você desenhou com as características, daí ele passa a ter personalidade, passa a se humanizar. Daí, então, eu posso criar quantos personagens eu sonhar, desejar, precisar criar. Você cria a partir de vivência. Você não consegue inventar sensações, inventar alguma coisa para vestir que você não viveu, não entendeu, não percebeu. Então, Mônica, minha filha, eu olhei a Mônica crescendo e desenhei o personagem com as suas características, porque ela era assim. Magali, a comilona, eu olhava a minha filha comendo uma melancia inteira, pequenininha, com 2 anos de idade, e ela cresceu, logicamente, me dando essa informação, e come, até hoje, uma melancia inteirinha. Aliás, ela come muito, e não engorda, é mágico. Que bom, né? Que gostoso. Que delícia. Ainda mais com esse calor, uma melancia inteira tá ótimo, viu? Agora, para terminar, no tempo da pré-escola, você tem os seus amiguinhos. Na escola, você faz mais amigos e também se aproxima muito deles. Eu era muito observador e curioso. Eu aprendi com isso a criar personagens e personalidades. E por isso que eu cheguei nos 400. Comecei com 2, 3, 4, 5, depois foi embora.
Pois é, e isso que o Maurício está falando, né, Paula? Eu acho que é super importante do respeito à personalidade de cada criança, porque às vezes a criança é tímida e já olham aquilo como um problema, Sim. ou a criança é mais agitada, também já olha como um problema. Como saber, né, o que é da personalidade que precisa ser respeitada e quando que é algo que já é mais exagerado, como um medo muito exagerado? Como saber esse limite? Sim, tem que respeitar a personalidade, mas também quando começa a atrapalhar a criança, por exemplo, uma criança muito tímida começa a atrapalhar o social. Uma criança muito agressiva também atrapalha o social. Então, eu acho que é a mescla mesmo, é saber quando precisa procurar ajuda, quando eu preciso também dar os limites e o modelo, né? Porque às vezes os pais cobram um tipo de comportamento e não seguem, né, aquele comportamento. E a criança aprende muito vendo o modelo. Então, isso é importantíssimo. Mas, às vezes, respeitar, porque às vezes eu recebo muita criança tímida no consultório e as mães querem que ele se transforme, mas ele não quer, para ele está bem, ele está, de alguma maneira, interagindo com aquela timidez, né? Então, respeitar, sim, a personalidade de cada um, mas desde que não atrapalhe a si mesmo e ao outro, né? E, Maurício, você lia muito quando era criança, e qual a importância da leitura para as crianças aprenderem a lidarem com os sentimentos? Eu aprendi a ler com quase 4 anos. Em gibi. Eu achei um gibi perdido na rua, jogado fora. Eu não sabia o que era aquilo, peguei, olhei, achei bonitinhos os desenhozinhos, as figuras, levei para casa, mostrei para a mamãe, ela falou: olha, isso é história em quadrinhos, tem uma historinha aí, tudo mais, tem personagens, tudo mais. Ah, mãe, lê para mim. Ela leu. Para quê? Daí eu queria que ela lesse todo dia, e que o meu pai lesse gibi todo dia. Até o dia em que ela falou: filho, eu não tenho mais tempo para ler toda hora que você pede, porque eu tenho as fazer de casa. Então, eu vou fazer uma coisa, vou ensinar você a ler. Assim você lê sozinho e eu posso cuidar dos meus afazeres. E fez isso. Letra, sílaba, palavra, frase, tudo mais, veio vindo. Em 3 meses eu estava lendo sozinho. E nunca mais parei de ler. E daí, depois da fase gibi, eu fui para livros. Logicamente, quando eu fui para livros, eu fui para os primeiros do Lobato, Monteiro Lobato. Em seguida vieram as aventuras, as grandes aventuras, viagens e tudo mais, e eu não parei mais de ler. Eu cheguei na adolescência lendo um livro por dia. Não. Olha que exemplo. Eu acho que eu estou abastecido desde esse tempo para fazer o que eu faço, que eu fiz, executei a vida inteira. Maravilha! Por isso que eu falo para a criançada toda: leiam. Qualquer coisa, até bula de remédio. Maurício, depois disso, sabe o que aconteceu? A criançada passou a aprender a ler com os gibis da Turma da Mônica. É verdade, é verdade. Não é? E vira uma paixão, né? Eu lembro quando eu era criança, era apaixonada, a gente disputava os gibis ali entre os primos. E Paula, eu queria saber desse livro específico, o último da coleção, né? O Melhores Amigas para Sempre, que fala da amizade e toca aí nas emoções e nas questões dos ciúmes e da inveja. E tem sentimentos bons e tem sentimentos ruins. E como lidar com esses sentimentos ruins, que eles vão surgir sempre, né? A gente só tem que aprender a lidar com eles. Sim. A melhor forma é não fingir que eles não existem. Eles existem, estão aí, né? Então, eles acontecem mesmo, eles fazem parte da vida. E aqui nos ciúmes e na inveja, eu diferenciei bem, porque a criançada ela confunde muito o que é ciúmes e o que é inveja. Então, às vezes, eles estão com ciúmes do amiguinho, eles falam: eu estou com uma inveja dele, porque... E aí, quando eu pergunto: você sabe o que é ciúmes? Ele fala: eu sei, é quando você quer alguma coisa que o outro tem. Eu falo: não, isso é inveja. Então, já é um tema que se mistura, né? Sim. E é importantíssimo trabalhar e mostrar que existem sentimentos ruins mesmo, mas que a gente pode transformar.
E as histórias são perfeitas para isso, né? Quando a gente conta uma história, eles já fazem todas as analogias com os personagens, então eles percebem que é sempre a força do bem que vence, então é sempre os bons valores. Então isso é bacana, né? Porque a gente já trabalha esses sentimentos bons sem precisar ficar dando lição de moral. Então... Eu vou dar um spoiler do livro, Rô, que eu descobri aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar, peraí. Que espera, assim. Você sabia que a Magali é canhota? Você sabia que a Magali é canhota? Eu não sabia, eu sou canhota. Você é a Magali, eu sou a Mônica, descobrimos, Rô. Você sabe que às vezes eu fico na dúvida, eu acho que eu sou um pouco da Mônica, um pouco da Magali. Mas aqui eu sou comilona, às vezes eu sou brava, mandona, não sei. Mas você é a canhota, isso a gente sabe. Eu sou a canhota. E a Magali, minha filha, é canhota mesmo. É? Aliás, eu não inventei nada. Eu olhei em volta e copiei. Maurício, a inspiração vem dos amigos da infância, da sua infância, né? Olha que importância. Hoje, Dia das Crianças, a gente ressaltando a importância da infância. Imagino, dos seus filhos e 10 filhos, né, Maurício? Como é que é para um pai, assim, com 10 filhos, com tantas personalidades diferentes e lidando ali com ciúme entre irmãos, que a gente sabe que acontece? São personagens. Eu olhei, eu estava fazendo história em quadrinhos, criando personagem. Foi uma benção eu ter 10 filhos, 10 personagens novos, diferenciados um do outro, né? Ninguém é igual. E depois, lógico, vem os netos, os bisnetos que vêm vindo aí também. Os netos já estão falando, quando é que eu entro? Quando é que eu entro? Os bisnetos falam a mesma coisa. E por aí vai. Então, sobrinhos, então, nem se fala. Então, uma família grande, com bastante criança, realmente é um jardim encantado para eu colher as flores dos personagens. Imagino. E daí, como é que o pai faz quando os irmãos ficam com ciúme um do outro? Como é que os pais têm que lidar? Precisa aquelas conversas de pai ou de mãe para ajeitar a situação, explicar, dar carinho, suavizar qualquer momento mais indelicado. Então, eu penso que uma família grande, uma família com pais presentes, tem esse problema e sabe resolver. E Paula, nessa fase de pandemia, de isolamento social, as habilidades socioemocionais, elas são mais do que necessárias agora, né? E a coleção Bem Me Quer, ela vem para ajudar os pais, os educadores. Qual o objetivo da coleção? Exatamente. Não, o objetivo da coleção é já direcionar mesmo, né? Então, as histórias, quando você conta essa história, ela já faz o trabalho terapêutico por si só. Então, se você está com um problema, a criança está com muito problema de raiva, você conta a história, ela já vai fazer na hora analogia com a jornada do herói, ela vai ver que ele tem uma possibilidade de solução para o conflito e uma garantia de final feliz. Então, o trabalho... O dia que os pais descobrirem que só ler a história já é um trabalho terapêutico, assim, vai ser um ganho. Porque, às vezes, eles contam, mas depois eles querem dar a lição de moral, o sermão. E aí já não funciona, porque aí sai do inconsciente, né? A gente tem que contar e deixar agir. Porque as histórias já falam por si só. E as crianças se identificam muito com os personagens, né? Como eu e a Mari, a gente contou aqui que a gente se identifica com a Mônica, com a Magali, todos se identificam, né, Maurício? Eu imagino que você aí, criador da turminha mais famosa do Brasil, todo mundo deve falar para você, eu acho que eu sou o Cebolinha, eu sou o Cascão, as crianças amam e se identificam com os personagens. Identifico, muitos falam, eu tenho uma filha que é a Mônica, eu tenho uma filha que é a Magali, eu tenho um filho que é igual a Cebolinha. Ele fala errado também, mas espero que ele conserte a língua. E assim vai. Então, afinal, nós estamos entrando na 4ª geração de leitores. Olha. Acho que influenciamos milhões de crianças e alfabetizamos outras milhões. Então, é uma beleza, fico muito orgulhoso, é a minha medalha no peito, mas é
ao mesmo tempo, é uma responsabilidade tremenda. Imagino. As crianças estão lendo, estão vendo o português que nós estamos botando na tirinha, na história. Então, nós temos, até no meu caso, no caso do estúdio nosso, tem um grupo olhando o texto. Tem os roteiristas, deixando que o texto não saia por acaso, com algum erro gramatical, uma incorreção e tudo mais. Temos um cuidado danado, não só com o texto, mas com a proposta filosófica da história. É a coisa que eu preciso explicar para quem entra no estúdio, eu tenho que deitar a falação. Olha, assim, isso aqui não pode isso, não pode aquilo. E, ao mesmo tempo, com as alterações de hábitos e costumes que vem vindo, com o politicamente incorreto e tudo mais, que está prevalecendo em algumas áreas de comunicação, nós temos que estar também dinâmicos, temos que estar acompanhando o que está mudando, o que não se fala mais daquele jeito, qual é a proposta que nós temos que fazer agora, aquilo que nós usamos já não pode mais, o Chico Bento não pode mais soltar balão, o Cebolinha não pode pichar muro mais, assim, acabou. Vai acompanhando mesmo as transformações da própria sociedade. E, inclusive, né, Paula, pela Base Nacional Comum Curricular, as escolas passaram a ter que também dar conta dessas questões emocionais. E, nesse sentido, os livros podem ser adotados, não pelas escolas, porque também os professores têm esse papel em sala de aula. Já estão sendo bem adotados, viu? Já tenho muito feedback, assim. A criançada está amando, então eu recebo das professoras também falando das atividades, que facilitou, porque facilita mesmo, né? Quando vem um material já pronto para isso, agora até recado, todas as histórias terminam trabalhando as habilidades socioemocionais. Que bom, que bom. Se a gente for pensar assim na resiliência que a gente teve que ter bastante agora na pandemia, né? Que é a capacidade de se adaptar. Todo mundo, do dia para a noite, teve que se adaptar a uma nova realidade. Verdade. E nas histórias são recheadas, né? Tem aí a Bela e a Fera, a Bela teve que se adaptar a uma nova realidade, a Cinderela teve que se adaptar a uma nova realidade, a Branca de Neve. Então, além dessas que a gente fez, ainda os contos ajudam muito a trabalhar as habilidades. São transformações. E olha só que bacana, o Maurício falou da responsabilidade aí de estar atravessando aí diversas gerações. Mari, eu tenho vários comentários aqui no YouTube da TV Cultura, são inúmeros elogios, Maurício, depois eu passo todos para vocês, mas eu queria ler aqui da Regina Tânia, olha que especial. O Maurício de Souza é responsável por ter transformado o caráter de uma geração e estar transformando o caráter de uma nova geração. Eu agradeço essa boa influência na minha vida. Que bonito, né? Beleza, obrigado. O nome dela? Regina Tânia. Regina, um abraço. Obrigado. Olha, eu sou testemunha, quando eu vou autografar com ele, eu fico emocionada, eu só falto chorar, porque todo mundo que entra fala, Maurício, você mudou minha vida, Maurício, eu morava não sei aonde, a minha família era a Turma da Mônica, você me alfabetizou, então é lindo, assim, eu fico babando lá, vendo os depoimentos. A Tânia Comim falou o seguinte, minha filha de 17 anos começou pelos gibis da Mônica, depois foi para a Mônica Jovem, tem muitos livros do Maurício, quase não dava conta de comprar, da risada aqui. Ela estava na 4ª série quando iniciou. Obrigada, Maurício. E olha, pela Girassol já são mais de 150 livros, então dá para ler um por dia mesmo, viu, Maurício? Maurício, eu queria falar uma coisa. A Paula não é somente uma escritora, uma terapeuta e tudo mais. Ela é uma arquiteta. Essa que ela faz, esses cuidados todos, é uma maravilha. Eu sou seu fã. Ai, que delícia! Não vou dormir hoje. Olha que boa dupla, uma amizade. Já é uma amizade. Com certeza. Parceria, né? Parceria fantástica. O ano passado a gente estava junto também no Dia das Crianças.
Olha só. E como a gente está falando de amizade, que é o tema desse livro que a gente está lançando hoje aqui nessa live, Maurício, eu queria que você contasse para a gente, fala de algum amigo seu da sua infância. Como é que era esse amigo? Como que ele chamava? O que você aprendeu com esse amigo? Sim, perdi a conta. Você vai falar de um, os outros não podem ficar com ciúme. É verdade. Injusto. Senão já recomendo o livro. Estou falando no geral, numa classe. Então, o professor está lá, já estou na quinta, sexto ano, qualquer coisa assim. Daí sai uma prova, tem que desenhar alguma coisa. O professor pede. E nem todos têm capacidade, não têm jeito para desenho e tudo mais. Daí vem pedir socorro para mim. Maurício, me ajuda. Você pode fazer um esboço, pode fazer um negócio qualquer? Bem, eu atendia, eles ficavam felizes da vida e apresentavam os desenhos que eu fazia, diferente de outro, logicamente, né? Apresentava para o professor, tirava uma nota razoável ou boa, e eu também entregava o meu desenho, que eu fazia no fim do meu tempo, que eu estava antes atendendo aos meus amigos, meus colegas. Né? Eu fazia o meu, correndo, e eu tirava nota menor. Os desenhos que eu tinha feito para os meus colegas tiravam nota maior. Eu fiquei focado nesse negócio. Eu não vou fazer mais, mas eu não aguentava fazer assim. Que amigão, aí virou profissional. Olha, eu tenho uma mensagem agora da Carolina Manhães que eu fiquei emocionada porque eu lembrei da minha infância. Ó. Que papo delicioso. Cresci lendo Maurício. Desde os meus 4 anos, me apaixonei pelos gibis. Obrigada por tantos momentos de alegria que passei com essa turminha. E eu lembro que eu chegava na casa da minha avó e a gente disputava entre os primos quem ia ser o primeiro a ler o gibi. Aí um pegava primeiro e ia passando. Eu era a caçula, sempre era a última, mas tudo bem. Porque no fim eu lia e ficava muito feliz. Então, assim, marcou, né, a nossa infância e está passando aí de geração por geração. É muito gostoso. E eu tenho uma excelente notícia, ó. Tanto o livro Melhores Amigas para Sempre, quanto os demais livros da coleção Bem Me Quer estão disponíveis no site da Girassol, hoje, no Dia das Crianças, com 30% de desconto. Uau. Então, é só acessar o link, tem o link aí nos comentários, ou entrar no site da Girassol, né, Mari? Bom presente no Dia das Crianças. Pois é. Nada como dar livros de Dia das Crianças, e olha que livro legal sendo lançado nesse dia, né? E, Paula, já que a gente falou dos outros livros da coleção, lista pra gente quais são os sentimentos que você traz nesses livros. Ó, tem o Caraminholas na Cachola, que trabalha a ansiedade e a autocrítica exagerada. Tem o Era Uma Vez Uma Nuvenzinha, que trabalha a raiva. O Circuito Aventura trabalha o medo. Tem o Pra Sempre no Meu Coração, que trabalha o luto. E tem a Grande Festa, que trabalha a tristeza e o bullying. Olha só, todos os assuntos. Legal, né? Olha só que lindo. Agora uma mensagem para a Paula. Olha só que linda a mensagem do Paulo Gracindo Júnior. Paula é um anjo na Terra. Seu trabalho, como o do Maurício, salva e influencia muitas vidas. Sou muito fã. Ai, obrigada. Ai, que delícia. Ó, vou trazer alguns comentários que estão entrando aqui no Facebook da editora Girassol, hein? A Lúcia Escotero disse: Maurício e Paula formam uma dupla perfeita, livros maravilhosos. Bruna Duran disse o seguinte: gosto muito da parceria entre a Girassol e a Maurício de Souza. E aqui tem vários fãs mandando beijos também. Agora eu queria saber, Maurício, quando você era criança, como que era o diálogo dos seus pais com os filhos? E daí, quando você se tornou pai, como é que foi fazer o papel inverso de virar pai e a sua conversa com seus filhos? Bem, entenda como quiser. Eu tentei imitar os meus pais no trato com os meus filhos, porque eu amei ser criança tratado pela minha mãe, pelo meu pai. Conversava de tudo com eles, eles me apoiavam, me ensinavam, me passavam informações sobre todos os assuntos. Para
você ter uma ideia, quando eu era criança mesmo, estava 7 anos, talvez 7, meu pai me levava no cinema, numa cidade pequena, Mogi das Cruzes, toda noite tinha um filme diferente. Ele me levava toda noite no cinema, para eu acompanhar o que estava acontecendo na história do cinema. Eu vi tudo. Até filmes assim que impróprios, porque naquele tempo não tinha nada proibido. Então, e também, ao mesmo tempo, na minha idade, eu não entendia aquilo que estava passando, que era proibido. Então, o pai era maravilhoso, a mamãe era super carinhosa, me ensinou a ler, logicamente, e meu pai ensinou a pintar. Ele era pintor, desenhista também, ensinou a pintar, poeta, músico e tudo mais. Então, eu nasci numa casa de poetas, de escritores, não faltava livro. Então, eu acho que eu fui contaminado desde aquele tempo pela necessidade de comunicação e de absorver aquilo tudo que estava na minha frente. Eu sou privilegiado em termos de infância, acho, e vou achar o resto da vida. Que bom. Que bom. E, Paula, os livros da coleção Bem Me Quer são uma forma de abertura para esse diálogo, porque muitas vezes os pais não sabem como iniciar, como tratar das emoções com os filhos, né? E essas obras podem dar esse start aí para essa comunicação? Com certeza. Quando a gente termina de contar a história, eles já começam. Sabia que eu sou assim? O meu amigo age dessa maneira. Então, já dá o gancho, que é perfeito. E eu até coloco assim, para eles, sempre o gancho é em cima do personagem. Porque às vezes você conta a história porque a criança está morrendo de medo. Se você, no final da história, falar, tá vendo? Por isso que a mamãe fala para não ter medo. Aí o trabalho acaba. Mas fala, olha, com qual personagem você se identifica? Porque eu coloquei vários medos. É bom que a turminha tem bastante personagem, né? Que dá para colocar um de cada tipo. Então, eu coloquei um para como cada um reage com a tristeza, como cada um reage com medo. Então, dá para ele se identificar e dá para sair, assim, muita conversa, muito diálogo em cima da história, né? Dos livros. Paula, qual que é a definição de habilidade socioemocional e qual que é a importância de lidar com isso na infância até para o adulto que aquela criança vai ser? Olha, habilidades socioemocionais são todas as habilidades ligadas ao autoconhecimento e ao conhecimento do outro. Eu saber me conhecer minhas limitações, as minhas potencialidades, mas eu também saber me colocar no lugar do outro. Então, elas são importantíssimas para uma melhor convivência, né? Hoje em dia, as escolas, até com a BNCC, e o mercado de trabalho, todo mundo percebeu que não dá para a gente avaliar só o indivíduo cognitivamente. Porque saber trabalhar em grupo, saber escutar, ter paciência, ter empatia, é tão importante quanto. Então, essas habilidades vieram aí para somar, né? Muitas já eram algumas vezes trabalhadas, mas quando vem formatada com todas as possibilidades de serem trabalhadas, então fica assim muito mais rico para esse processo educacional, né? Agora eu queria que vocês dessem dicas para as crianças, né? Porque quando nós somos pequenos e temos amigos, a gente tem muitos ciúmes dos amigos, como a Paula bem retratou aí no Melhores Amigas para Sempre, né? Então, como lidar com esses ciúmes, né? Como passar para as crianças que tudo bem os amigos terem outros amigos, que o amigo não vai deixar de gostar porque tem vários amigos? Olha, é na conversa, é no diálogo mesmo, é falando assim, olha, eu sei que você está triste, que ele não te convidou às vezes só podia convidar um, ele não foi convidar. Mas, quem sabe na próxima, mostrar que existe amigos para todas as situações diferentes, né? Às vezes eles acham que o BFF é que você tem que ser o melhor amigo para estudar, para passear, para brincar, para fazer balé. Não. Às vezes vai ter aquele melhor amigo que eu gosto de conversar, aquele que eu gosto de estudar. É isso que eu tento colocar para eles e que eu tento passar para os pais conversarem, né? Acolher, porque o sentimento está lá. Agora, ele não precisa, e principalmente não dá corda, né, realmente, não te convidou, né, na próxima vez você não... Eu escuto isso direto em consultório, então, sem vingança, sem nada, acolhe, mas
Dá suporte. Eu tenho 3 filhos, né? E eu costumo falar para eles que você pode ter mais de um melhor amigo, você pode ter vários melhores amigos. No caso da Roberta, para ela não ficar com ciúme, uma coisa é garantida, Roberta, você é a minha melhor amiga mais antiga. É a mais antiga. É isso aí. Esse meu lugar ninguém vai ocupar. Agora, o legal da Turma da Mônica, Maurício, é que os conflitos existem, eles estão sempre lá, mas as crianças, no fim, elas se resolvem, né? Elas ali acabam resolvendo o problema. Na vida real é assim com a criança, né? As crianças dão um jeito, tem um armistício na hora que você não imagina que vai haver. Então, é por aí. Depois que fica meio mal acostumado, quando começa a ficar adulto e acha que precisa fazer diferente, ou tem influências, mas a criança purinha, ela se dá bem com tudo. Não é só com outra criança, é com o cachorrinho, com o gato, com a galinha, com animais, com amigos, com estranhos. Dá um sorriso aberto para estranhos e tudo mais, e ilumina a vida de quem está perto da criança. Verdade. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. E, Rô, tem um depoimento aqui, olha, de uma professora, a Eliette Zicardi de Carvalho, disse o seguinte, gente, que retorno legal. Tenho trabalhado com os livros da coleção Bem Me Quer na escola e o resultado tem sido maravilhoso. As crianças refletem e elaboram os seus sentimentos. Agradeço a vocês pelas lindas histórias que têm auxiliado muitas crianças. Ai, que delícia. Legal esse retorno, né? Nossa, eu tenho vários comentários aqui também, Mari, e tenho uma sugestão para a Paula e para o Maurício. Todo mundo aqui falando live fantástica, parabéns, Maurício e Paula, dupla incrível, mas a sugestão é a seguinte, do professor Piedade Teodoro. A proposta desses livros que estão sendo lançados são para crianças. Não pensam ampliar para adolescentes? A minha turma vai de 14 a 17 anos. Eles amam Maurício de Souza. Que bem. Obrigado. Vou te falar que eu trabalho até com adulto com esses livros, sabia? Ele saiu numa lista de livros que podia ser para adulto. O Caraminholas na Cachola saiu numa lista de uma revista também. Mas dá para trabalhar. A história infantil eu trabalho direto no consultório com adulto, com adolescente. Eles entram da mesma maneira. Que boa sugestão. A essência está ali, o básico está ali. Tá. E tem mais um comentário, eu vou ter que ler aqui, do Antônio Nacli, disse o seguinte: Maurício de Souza, com seus personagens, foram muito importantes na minha infância, especialmente nos momentos difíceis. Aos 10 anos, o meu pai faleceu, e sempre que eu estava triste, pegava um gibi da Turma da Mônica e esquecia a tristeza. Obrigado, Maurício. Ai, que bonito. Que delícia. É emocionante, né? Lindo depoimento. E, Maurício, então, que recado você gostaria de passar para as crianças sobre essa importância de ainda pegar um livro, de pegar os gibis da leitura, porque a gente sabe que essa é uma nova geração que fica muito nas telas, fica no celular, fica nos tablets. Por que as crianças precisam, de vez em quando, deixar o celular de lado e ainda ler e se dedicar aos livros? É uma disputa forte, interessante, e está acontecendo nesse momento, com muitas pessoas falando, o livro vai acabar por causa do virtual, etc, etc. Não acaba, não. O papel impresso, aquele que você pega, cheira, lê, bota na estante e pega a hora que você quiser, independente da eletricidade, independente de qualquer coisa, isso não vai acabar nunca. Logicamente, vão permanecer se digladiando aí, mas vão servir sempre para levar cultura, informação, levar arte, levar tudo que a pessoa está procurando e vai achar no livro virtual ou no livro de papel. Temos os dois, vamos usar os dois. E a criançada segurando um livro que está com
a ilustração, por exemplo, ou está com a mensagem ali presa, e ela fecha a página, abre, está ali de novo, está ali de novo, está ali de novo. Isso fixa, e acho que é o grande passaporte para o futuro do livro. O virtual, maravilha, é uma tela linda, bonita, traz uma porção de cores, sons e tudo mais, mas é outra alternativa para a leitura ou para a informação. Eu gostei disso, de ficar, né, do livro é o que fica. Agora, só queria concluir, Rô, que cabe a nós, né, como mães e pais, incentivarmos isso nas crianças. Os pais têm que ter esse papel, né, Rô? Sim, ainda mais hoje, né, Mari, a gente sabe quantas questões, né, do excesso de tecnologia que acabam interferindo na saúde mental. Paula, um dos seus livros aí fala sobre ansiedade. Então, assim, como é importante também a gente impor limites e incentivar os nossos filhos, como a Mari falou, para momentos como esse, de incentivo à leitura, de largar um pouco a tecnologia. Não, e quando chama para ouvir uma história ou para jogar um jogo, eles trocam o celular. Eu falo, às vezes é falta de oferecer também para a criança, né? Porque é muito mais prático. Você dá um iPad lá, ela fica quieta, horas. Mas quando você chama e conta uma história, eu vejo que a criançada se encanta, assim. Eles chegam lá no consultório, até os pequenininhos com celular, né? Mas eles largam, eles esquecem. Eles vão embora tão encantados com a sessão, com a história que ouviram, que eles esquecem o celular. Eu que tenho que ficar lembrando, o celular aqui. Então, a gente vê que quando a gente oferece algo diferente e tem essa conivência, né? Ele vê o encantamento também da mãe ou do pai que está contando a história, ele entra de cabeça nesse mundo de fantasia, né? Eles adoram. E fala, Maurício, que depois vou dar uma notícia. Eu queria falar uma coisa sobre a infância também, marcante. A minha avó, a avó Dita, entra nas histórias, porque é a avó do Chico Bento, ela era contadora de histórias. Ela é a minha Sherazade. Ela contava uma história por noite. Depois que acabava a brincadeira, íamos para casa, estava anoitecendo, ela sentava na cozinha, na grande cozinha, eu e os meus amiguinhos sentávamos no chão, no banquinho e tudo mais, e ela contava histórias. Não repetia uma história. Olha, que legal. Eu passei a minha infância ouvindo a minha avó contar histórias. Nenhuma, mas olha, todos me impressionavam muito. Tanto que, às vezes, eu já estava começando a desenhar, mas não profissionalmente, eu desenhava as historinhas da minha avó, que ela contava, desenhava em folhas de papel, colava uma folha na outra, fazia um rolo, botava num caixão que eu tinha cortado com serra tico-tico, uma telinha, e ficava passando o rolo, e eu descrevendo a história que eu estava vendo, baseado na história que a minha avó contou. Que lindo! Até hoje eu guardo os rolos. Olha! Os meus desenhos primitivos também. Deu uma boa ideia para as crianças, hein, nesse Dia das Crianças. Podiam fazer esses rolos de contar a história, verdade. Maurício, o Jal está me lembrando aqui no Facebook que você acaba de ganhar como melhor filme infantil pela Academia de Cinema Brasileiro. E algum desses livros aqui, ele está falando que também poderiam virar um filme. Legal. Parabéns. Por que não? Por que não, né? Eu tenho uma pergunta para você, Maurício, da Carolina Manhães. Maurício, e as suas crianças? Crianças, entre aspas, que já não são mais crianças, né? Como se sentem representadas assim e tão queridas por todo o Brasil? Olha, elas gostam, aceitam, gostam, se sentem representadas. Só que há algum tempo atrás, a Mônica chegou para mim e falou: pai, eu não sou tudo aquilo que você põe na historinha. Eu, filha, desculpe, eu acho que eu carreguei um pouco na tinta, né? Pois é, pai, puxa vida, né? E foi embora. 2, 3 meses depois, ela passa na minha sala e fala: pai, o que é, filha? Você tinha razão. Ficou o dito pelo dito.
Mas os meus filhos adoram. Agora tem personagens novos, baseados nos filhos mais novos também, né? O Mauro, por exemplo, que cuida de uma parte de espetáculos, shows no nosso estúdio, ele é o Nimbus da história. Nimbus porque ele tinha medo de chuva, de tempestade. E Nimbus é aquela nuvem pesada que solta muito raio, trovão, tudo mais. Então ele tinha medo. A Magali gosta de melancia. A Marina, personagem novo, minha filha, ela desenha muito bem. A Marina desenha como eu. Mas ela, na empresa, ela é diretora de conteúdo, que é para o pessoal seguir, os roteiristas, principalmente, seguirem a filosofia da história desde que começou há 60 anos. Então, os filhos aceitam, gostam, se admiram com o trabalho que a gente faz no estúdio, eles e os mais 400 funcionários estão lá. É para ter muito orgulho mesmo, né, Mari? E os nossos filhos se identificam. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho o do contra, viu, Maurício? As mães vão identificando os filhos dos personagens também. E, ó, o Antônio... Os que não gostam de tomar banho, Cascão... Posso contar uma coisa? Ele tem casa de Cascão. Fala. O livro Caraminholas na Cachola também é meu filho. É? Fernando. Eu fiz a história para ele. Aí, quando eu cedi para a Turma da Mônica, eu falei, mas tem que continuar sendo o Fernando, porque eu fiz para ele e continuou. Aí, ele agora você vai ter que falar da sua melhor amiga, Paula. Vai ter que falar da sua melhor amiga. Os filhos ficam orgulhosos. Os filhos ficam orgulhosos, sim. Ficam. Gostoso. Eu acho que é um presente que a gente dá para os filhos, né? Pode dar. Os criativos conseguem isso. Maurício, o Antônio está perguntando qual dos seus personagens é você, com qual você se identifica. Não pode ser Maurício, hein? Não pode ser você mesmo nas historinhas, que às vezes eu sei que você aparece, mas com qual você se identifica lá? Olha, o personagem que mais se identifica comigo, que o pessoal fala que é o meu alter ego, é o Horácio Dinossauro. Horácio. Que é o filósofo. E ele tem bom coração, tenta ajudar todo mundo. Qualquer dinossauro que está no caminho com problema aí, ele vai ajudar. Leva a breca, toda vez leva a breca. Mas continua tentando ajudar, tentando ser bonzinho e tudo mais, tal. Então, como eu me sinto por aí, eu acho que eu sou o Horácio das historinhas. Legal. E já que a gente está falando de infância, Paula, conta para os pais, né, qual a importância dessas amizades que surgem na infância lá para a vida adulta. Não, é na infância que a gente está formando toda o caráter, os valores, né? Então, é importantíssimo a criança ter amigos, ela ter um social, por isso que a gente tem que ficar muito atento às habilidades socioemocionais. Não adianta ele também viver isolado ou viver de uma forma mais agressiva, porque ele não vai ter amigos, né? E sempre as lembranças da infância, como as que o Maurício estava trazendo, vocês falando aí da avó, dos primos, eu também lembrei da minha avó contando história na cadeira de balanço, ela também era uma contadora de história. É sempre aquela sensação do eu nunca me esqueci, né? Então, vem aquele sabor, assim, de infância, assim, gostoso, de lembrar dos amigos, de compartilhar, porque é uma fase que é compartilhar, né? Fazer parte do grupo. Então, é muito importante. É uma memória afetiva que a gente guarda para sempre, né? Das histórias da Mônica, eu lembro porque eu brincava muito na rua também. Essa coisa das crianças irem para a rua para brincar na rua, eu tive muito isso também, que é muito gostoso, né? Muito saudável poder brincar na rua, que o Maurício falou que teve essa infância. Seus filhos também tiveram essa infância de poder ir para a rua, brincar na rua, Maurício? Na medida do possível. Nós moramos sempre em cidade grande, São Paulo, tudo mais, é meio difícil. Mas daí a gente vai para o interior, daí a gente brinca com a Turma da Mônica, de andar pela rua, pelas estradinhas do bairro distante.
E eu também abri sempre a casa para os amiguinhos deles. Uhum. Então, minha casa era um clube. Continua. Com tantos filhos. E, Paula, tem alguma dica para dar para os pais que têm filhos com um pouco mais de dificuldade de criar vínculos? Quer dizer, que também às vezes cabe aos pais, se esses filhos, porque pode acontecer de ter uma dificuldade, de serem mais tímidos, de promoverem, né, essa aproximação para criar vínculos com outras crianças? Exatamente. Chama para passear, para passar uma noite lá na casa. Aproxima, faz esse contato com as mães, vão passear juntos, vão pegar um cinema, e aos poucos a criança vai construindo esses vínculos importantes, né? Porque para ir vencendo essa timidez, né? Mas quando eles não conseguem dar o primeiro passo, aí os pais, os professores também têm que ser avisados, né? Os professores também promoverem essas ações para integrar a criança são importantíssimas. E a gente teve que se reinventar um pouco. Depois disso, ganham amigos para toda a vida. É verdade. Verdade. Os verdadeiros amigos, né? Tem muitos verdadeiros amigos que aí vão para a vida toda, né, Mari? E Maurício, nessa fase de quarentena, de isolamento social, a gente teve que se reinventar um pouco para manter essas amizades, esse contato com a família. Como é que você fez para manter aí a relação com seus filhos, com seus netos? 6 meses de quarentena, aliás, eu já chamaria de oitentena. muito tempo. Mas em alguns momentos meus filhos precisavam sentir um saudarazinho, né? Chegava e vinha para casa e a gente ficava se conversando pela vidraça. Horrível, mas era o que nós tínhamos, né? Agora está um pouquinho mais de uma possibilidade. Cuidado, eu consigo que eles entrem na casa com máscara e tudo mais, os cuidados devidos, mas isso me ensinou alguma coisa também. Ensinou que dá para trabalhar em casa, dá para controlar a produção do estúdio, e, para minha surpresa, o pessoal do estúdio também se acostumou a trabalhar em casa, está produzindo normalmente, produzindo mais e melhor do que de outra maneira. E, no meu caso, eu pego o telefone e peço para um telefonista me colocar falando com qualquer funcionário, e eu consigo falar com o funcionário instantaneamente, na hora. Quando eu estou na empresa, eu não consigo achar. Agora está todo mundo em local certo e sabido, fica mais fácil a comunicação. Mas eu não quero isso, eu quero realmente olho no olho, presencial. Faz falta isso. Em alguns funcionários meus, começaram a sentir falta do contato, do contágio pessoal. Essa é boa. É verdade. Estamos estudando agora o retorno, né, para ver como é que a gente faz. E alguns deles provavelmente vão preferir trabalhar em casa. E nessa história da gente se reinventar, quero lembrar que lançamento de livro virtual, a gente está é verdade. Lançando esse livro. Mostra bem, levanta um pouquinho. Isso. E essa live é uma festa também para comemorar o Dia das Crianças. O ruim do lançamento virtual é que não dá para pedir autógrafo do Maurício. Depois, a gente negocia aí. Vamos inventar. Vem tecnologia para a gente corrigir isso. Né? Fica a dica aqui, fica a dica. Todo mundo que estiver comprando o livro aí pelo site, depois um dia vai combinar de ir até o estúdio para pedir o autógrafo. E quero aproveitar para dar aquele recadinho que a Roberta já deu, que o pessoal está perguntando aqui do link, viu, Rô? Então, eu quero reforçar aquela informação, olha, tanto este livro aqui que eu mostrei, que é o Melhores Amigas para Sempre, quanto os outros livros da coleção Bem Me Quer, ao todo são 6 livros, eles estão disponíveis no site da Girassol, que é o www.girassolbrasil.com.br. O link, o pessoal vai colocar aqui embaixo, ou então está aí no chat, na conversa, tem o link. Quem tiver interesse, olha, pode usar o cupom CRIANCAS,
30. Tem que escrever Criancas 30, e daí vai adquirir os livros com 30% de desconto. Ó, dei o recado direitinho, Maurício e Paula? Ó, a Girassol Brasil está fazendo um sorteio de um livro autografado pelos dois, hein? Ó, então, já aproveita. Ó, tem sorteio, tá, agora estão me dando o recado aqui, ó. Tem sorteio do livro autografado no IG da Girassol. No Instagram, no Instagram, né? @Girassol Brasil Edições. Girassol Brasil Edições, vocês entram lá no Insta para concorrer a esse livro autografado. Passou tão rápido, a gente está chegando no finalzinho. Não, eu só vou ler um último comentário aqui, bem rapidinho. Ó. Por isso que o Maurício já tem mais de 150 livros publicados na Girassol, mais de 40 personagens, haja criatividade. Ó. A Yolanda de Oliveira está falando assim que adorou que ele criou o contágio social. Boa, Maurício. Acabando o isolamento social, a gente vai promover o contágio social. É isso aí. Nossa, depois vocês vão ter que ver os comentários aqui. Ó. A Cláudia Colasso disse que, graças ao Maurício, sou uma criança de 50 anos. Amo demais a Turma da Mônica. Cláudia, eu sou uma criança de 47, estou um pouco mais nova que você. E deixa eu ver, ó. O Robinson Cunha disse, minha filha ama você, Maurício. E a Lúcia Escotero contou que as melhores amigas dela estão com ela desde a infância. Quer dizer, essas amizades, elas seguem com a gente ao longo da vida, né? E como elas são importantes e fundamentais na nossa vida. E, ó, uma dica aqui da Carla Costa para a editora Girassol. Já enviem os livros autografados para quem comprar hoje. Vamos ver se dá certo, se dá, né? Se dá para mandar depois autografado. Fica a dica. Você, agora há pouco, acabou de inventar que o pessoal vai levar o livro para eu autografar no estúdio, né? Pessoal, já estou com a caneta na mão. E o pessoal quer saber onde compra esses bonecos que estão aí com você, Maurício. Por aí, pelas lojas. Legal, gente. Olha, muito obrigada, adorei bater esse papo com vocês, foi uma honra esse convite que a gente recebeu da Girassol. Gente, prazer imenso bater papo com vocês. Muito gostoso. Parabéns, dupla fantástica mesmo, parabéns. Rever, mesmo virtualmente, a Paula, e precisamos conversar mais, viu, Paula? Vamos, com certeza. Inventar mais coisas. Vamos, vou adorar. Parabéns pelo livro. Olha isso. Olha caráter. Parabéns pelo lançamento do livro Melhores Amigas para Sempre. Um feliz Dia das Crianças para todas as crianças. E muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo maravilhoso. Um beijo para vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Maurício. Obrigado, Paula. Obrigado, Mariana. Realmente foi um dos bate-papos, um dos lives mais gostosos que mantive. Que delícia. Que delícia. Vamos fazer outra. É histórico isso. Muito obrigado. Obrigada.